Meus amados, queridos amigos e irmãos, cumprimentamos a todos com uma ótima, abençoada, agraciada noite na paz do Cristo Jesus. Amém. Bom estarmos na casa de Deus. Aqui estamos para adorar, louvar e glorificar a sua majestade de glória. Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque tive que levar minha sogra antes de vir para cá e trazemos um bocadinho. Mas chegamos em paz, graças a Deus. E aqui estamos. Bom estar aqui. Deus abençoe o pastor Marcos, sua esposa, o pastor Luiz, sua família, e essa linda, bela e bonita igreja, onde aqui estamos, nesse culto que particularmente para mim é um dos cultos mais extraordinários. Culto de Santa Ceia. Ontem nós vivemos uma noite muito inesquecível. Estávamos na nossa querida sede, onde foi um grande culto das irmãs. Deus usou a minha esposa de uma forma muito extraordinária. Aliás, Deus tem usado, na exposição da palavra, a filha na área da musicalidade, e assim a gente segue, cada um na sua chamada. Se eu cantar tomando banho, até o pinico sai do banheiro, bater a porta, manda parar. Deus chama cada um com um fim, na verdade, mas é assim que Deus faz. Vamos para a palavra de Deus. Quantos trouxeram o tão insubstituível livro? Aleluia. A boca de Deus se fala, levanta, lapida, purifica, batiza, renova, capacita, santifica, põe, propõe. Esta palavra que é poderosa, rica, eficaz, quem trouxe? Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer duas rápidas leituras. A primeira leitura se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos variar versículo de número 25. Atos 16 e 25. Atos 16 e 25. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. A segunda leitura está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías 43. Isaías 43. E vamos lá olhar o versículo de número 13. Apenas as preliminares do versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Só as preliminares. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos acreditam que o que nós acabamos de ler é a santa, boa, bendita e inerrante palavra de Deus? Digam amém. Amém. Tome seu assento. Muito obrigado. Glória a Deus. Evidentemente que eu quero ser muito grato a Deus pelo tempo que nos confia a exposição da palavra. Como é bom isso, Isso aqui é maravilhoso. Tem igrejas que a gente vai pregar que canto A, canto B, canto C, canto D, mas é tanta cantaria, que até canarinho, cigarro e pardal perde para algumas igrejas. Nunca vi cantar tanto. Aí o pregador vai ficando. Eu ainda fico pensando, tem alguém para cantar? Assim, não tem mais cantando, E quando é em vigília, então, aí o povo está bocejando de sono, alguns quase saindo arrebatados. Vamos ouvir a palavra. Traz uma palavra aqui de 15 minutos, eu não vou pregar. Vamos em seco. Não, a palavra ela sustenta. Aleluia. O louvor lhe prepara o terreno, mas o que dá base de sustentabilidade é a palavra. Glória a Deus. A palavra. Nós temos aqui uma leitura que ora lida, meditada, e tomaremos por uma rápida reflexão, sendo a Bíblia lida, bela e bonita na sua forma de nos ensinar, onde da mesma nós exaurimos todos os sais minerais para a nossa célula espiritual,
estar assim muito bem vitaminada pela quilometragem do caminho da vida. Todavia, quando você pega a Bíblia Sagrada e vai estudar a Bíblia, você, claro, evidentemente aprende que a mesma está dividida em duas partes. A primeira parte chama-se a primeira aliança, a segunda aliança. Alguns o chamam de Antigo Testamento, apesar de eu ter um pouco de dificuldade de chamar de antigo, porque para mim não existe quase que nada antigo na Bíblia Sagrada, uma vez que ela é a palavra de Deus. Mas se você quiser tomar por Antigo e Novo Testamento para uma melhor compreensão, nós temos que evidentemente entender que o espaço que divide a primeira para a segunda aliança, ou o Antigo para o Novo Testamento, é uma folha em branca. E essa folha em branca, você não tem ideia que ela não está na Bíblia à toa. Ela há uma razão para essa folha em branca. Essa folha em branca, ela fala e desenha para nós 400 anos de silêncio, onde Deus não fala, onde Deus não manifesta a sua voz na boca de nenhum profeta. Partindo assim a entrada do Novo Testamento, nós vamos ver a harmonia de conexão extraordinária de 4 evangelistas, a saber, o evangelho que escreveu Mateus, aquele pela qual cuidava na área de imposto. Depois vem o evangelho que escreveu, alguém vai dizer Marcos, eu poderia chamar João, porque na verdade o nome dele é João Marcos, e você conhece como Marcos, aquele pela qual não tem uma bagagem de uma experiência como alguns outros, mas ainda novo acompanha da viagem missionária de Paulo, dá aquele problema. Paulo é tomado por aquela irritabilidade, e depois, anos mais tarde, no final, ele manda João Marcos tê-lo com ele novamente. Enfim, é esse Marcos que escreve o segundo evangelho. Depois nós caímos nos braços de um terceiro evangelista, e esse terceiro é um evangelista mais racional, ele anda mais pelo caminho da lógica. Seu nome é Lucas, eu não estou falando de um novinho. Lucas agora tem 60, e na casa dos seus 60 também ele é médico, e por ser médico em grego, ele é muito lógico, ele é racional. Aí você chega no evangelho de João. João aqui não é o Batista, é o João, primo de primeiro grau, que é chamado o evangelho, que é narrado muito pelas palavras de quem falou muito acerca do amor. Agora, quando você sai dos 4 evangelhos e entra e adentra para o livro de Atos, a primeira coisa que nós vamos descobrir que ele é o segundo tratado do Dr. Lucas. Algumas coisas que eu pudesse olhar para dentro do livro de Atos, que muitos me chamam a atenção, entre algumas observações que eu poderia citar aqui, é que o livro de Atos dos Apóstolos, particularmente para mim, ele poderia ser tratado como, não o livro de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus. O livro de Atos, ele começa falando de 40 homens, que incendiou, evangelizou e mudou o mundo da sua época de uma forma estrondosa e extraordinária. Ora, se você olhar bem, a igreja, ela nasce lá no Calvário com um prato de tetelestai, mas a igreja é inaugurada em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam por ele assentados, e foram vistas línguas repartidas como língua de fogo, e a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, quando nós olhamos para o livro de Atos, em Atos capítulo de número 2, e Atos capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 4, 5, estão 120 homens que incendiou, evangelizou o mundo da sua época. Ora, se eu falo desses 120 homens que incendiou, evangelizou o mundo da sua época, eu fico pensando com os meus botões, se alguns poucos homens e mulheres receberam aqui hoje, o que aqueles homens receberam em Atos capítulo 2, nós colocaremos no mínimo o diabo para fora desse bairro, dessa região, não tenha dúvida disso. O livro de Atos, ele fala de 40 dias depois de Cristo ter ressurreto,
fica na terra e depois é tomado aos céus. Quando os discípulos atemorizados, com aquele que vai, é consolado por 2 anjos que vêm e vão dizer: este que os nossos olhos estão vendo ir, é o mesmo que vai e vai voltar. Aleluia. O livro de Atos, ele é simplesmente um dos mais extraordinário livro missionário de toda a Bíblia Sagrada. O livro de Atos começa com uma igreja. Essa igreja é chamada igreja modelo. A igreja modelo, ela é modelo porque é chamada igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha uma sede, e a sede dela não era de ouro, a sede dela não era de prata. A sede da igreja primitiva era simplesmente tomar, arrancar as almas das garras do diabo e transportar para o inefável e maravilhoso mundo da luz. Ela começa com Pedro, mas não começa com Pedro negando Jesus, porque agora é o Pedro que na primeira mensagem no sermão são quase 3.000 almas que vêm a Cristo. Ela fala de Pedro e João subindo a porta do templo e depara com o coxo, e o coxo vai no dia a dia, como no dia de rotina, pedir uma esmola. Pedro olha para ele, eu fico analisando, vendo, dando corda a imaginação assim, e olhando, dizendo: eu não tenho ouro, não tenho prata. E o brilho que sai do olho de Pedro é para deixar aquele homem atemorizado. E olhando para ele, ele vai dizer: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Pega pela mão, levanta e anda. Agora, hoje nós temos ouro e não temos prata, mas não temos. Levanta e anda. Aqui está pautado e pontuada uma igreja modelo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, você vai deparar que Lucas, ele era médico, Lucas era grego, e dentro da história de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma pequena síntese, um pequeno resumo, uma pequena enxugada biográfica da história do maior perseguidor dos cristãos, que de perseguidor ele passa a ser o maior perseguido e se torna o maior evangelista pelas nações gentílicas e um dos mais extraordinários pregador pela era da graça. Seu nome é de Saulo para Paulo, e Paulo no hebraico significa pequeno. Dentro de Lucas está o coração que escreve esse tratado de Atos. Não obstante isso, no capítulo 7 vai ser marcada a história do primeiro mártir, que era Estevão. As pedras rasgam seu corpo, ele não nega a fé, olha para cima e não vê Cristo sentado à destra, vê Cristo de pé. A intenção que eu tenho em dar a imaginação é que Cristo se levanta para receber Estevão. Tudo isso você encontra dentro do livro de Atos. No capítulo 9, Jesus freia Saulo e se converte ele de Saulo para Paulo, e o vocaciona para uma grande obra missionária e um grande evangelista. O perseguidor passa a ser perseguido e se transforma em um dos maiores missionários pela era da graça. Tudo isso eu vejo dentro da onde? Do livro de Atos. Eu estou fazendo essa síntese para você entender como a Bíblia faz com que a gente se apaixone por ela. Paulo, ele inicia suas viagens missionárias. Escuta-me isso. E quando você pega a Bíblia Sagrada, abre em livro de Atos, você depara com Atos capítulo 1. Capítulo 1. Sai do capítulo 1 e entra no capítulo 2. Capítulo 2. Eu li a vocês o capítulo 16. Mas o que muita gente não sabe é que de Atos capítulo 2 a Atos 17 existe 38 anos da história. Em uma dessas viagens missionárias agora, eu vejo como se fosse aquela fita eletromagnética passear diante do meu olho para ver nitidamente a cena sendo desenhada. Quando Paulo foi no horário não do meio-dia, não das 2 horas da tarde, Paulo no horário da noite. Vamos ver se você pega isso aqui. Paulo no horário da noite. Eu vou falar da noite. O tema da minha mensagem vai se voltar nesse horário aqui, noite. Paulo, uma noite, ele não vai ter um sonho de barriga cheia. Paulo vai ter uma extraordinária visão. E nessa visão vai se apresentar um homem da Macedônia. E esse homem vai verbalizar as palavras dizendo o seguinte: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos.
Paulo não era um saquinho de pipoca como alguns crentes que eu conheço no século que nele vivemos. Paulo era um homem de sensibilidade espiritual e sabia que Deus estava me chamando para uma empreitada desafiadora. O que faz Paulo? Paulo vai navegar de Troade diretamente para Samotrácia. Fica ali e não paralisa. Seus passos em direção onde Deus chama. E no dia seguinte, ele vai para a região de Nápoles. E de lá, ele parte para a cidade de Filipos. Ora, Filipos vai ser a primeira cidade da Europa a ser evangelizada pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo chega em Filipos, há algo estranho na cidade. A cidade, ela tinha uma mulher. Atente por isso aqui. Essa mulher tinha um espírito de adivinhação. E por esse espírito de adivinhação, arremessava o peso de tamanha lucratividade que você não tem a menor ideia. Então ela vai adivinhar adivinha coisa de outro, adivinha. E o povo quer muito isso. O povo gosta disso. Se você falar que aqui na terça-feira vai ser culto de ensino, vai dar aqui o Pedro, o diabo, João. Se você falar que vai vir alguém aqui que adivinha ou revela, sabe lá o que? A cor, irmão. Ai, Jesus, não vou falar não. Dá as imaginações. A cor da cueca. Pronto. Eles conseguem revelar CIP, RG, placa de carro, teu nome e sobrenome do avô e bisavô do tataravô. Isso aqui fica a gente pela parede. Eu nunca vi tanta gente boba nos dias que nós estamos vivendo. A minha palavra foi substituída por essa questão. Eu ainda fico pensando se a mulher de Filipos fosse viva hoje e montasse uma igreja. Não, você não quer entender o que seria isso aqui. Agora, Paulo pensa, Paulo está sozinho. Paulo está com um companheiro chamado Silas. Também não é Paulo e Silas, ele está com a Lídia, a mulher pela qual ao familiarizar de uma amizade e indo para o local de oração. E quem aparece por detrás agora? A própria. E parece que eu estou como se estivesse vendo ela olhando, e ela vai verbalizar as palavras melodia mais doce que possa se imaginar, e dizendo: olha, aí está Paulo. E ela não vai falar mentira, ela vai dizer que aquele que estaria é um grande homem de Deus, de tal forma que se fosse os pregadores, no dia que nós estamos vivendo, ele encheria o peito, fazia uma fisionomia de 007 para olhar para o companheiro dizendo: uau, e aí até o capeta reconhece que eu sou o cara. Paulo não vai fazer isso. Paulo olha para trás, aponta o dedo cheio de fogo. Aleluia. E apreende o espírito de adivinhação daquela mulher. Aleluia. A coisa pegou daí para frente. O que acontece é o seguinte: quando aquela mulher fica liberta, a mulher não consegue revelar, adivinhar a cor do cabelo de um velhinho por debaixo do chapéu mais. A coisa pegou. Eu estou dizendo que a coisa pegou de tal forma que 7 coisas aconteceram com Paulo e Silas depois dessa obra de libertação. A primeira coisa que aconteceu: prenderam Paulo e Silas. A segunda coisa que aconteceu: humilharam os dois diante dos magistrados. Eu tenho uma palavra de Deus. A terceira coisa que aconteceu com Paulo e Silas: acusaram os dois diante de muitas pessoas, como se eles tivessem roubado o banco. A quarta coisa: rasgaram as suas vestimentas. Não bastando eles estarem agora humilhados, ridicularizados, rasgados, eles foram açoitados com varas. E os vergões agora desenham o corpo de Paulo e Silas. Agora não basta eles estarem humilhados, ridicularizados e rasgados e cheios de vergonhas, lançaram-os numa prisão. Calma, essa prisão não é aquela que fica as pessoas que deixam de pagar pensão, que tem até televisão dentro. Não estou falando dessa prisão, eu estou falando de um cárcere. E se tu estudar o que é um cárcere, ele é um pouco pior do que essas prisões. Só que também não basta lançar dentro do cárcere. O que faz com eles? Eles estão deitados, pega os pés e prende os seus pés. É como se diante dessas 7 tragédias acontecidas com eles, o diabo estivesse dizendo agora:
Quer fazer alguma coisa? Então faça agora que eu quero ver. Vai! Eu estou dizendo que eles não prenderam as mãos. Eles prenderam os... Não, peraí, eles prenderam os... Vamos tentar lembrar do que a Bíblia diz quando fala de pé? Romanos capítulo 10, versículo 15. Quão formosos são os dos que eu anuncio o evangelho da paz. Aleluia! Vai! Você usa o pé para caminhar. Você usa o pé para locomover. Você usa o pé para avançar. Você usa os pés para seguir à frente. Então, com isso, é como se o diabo estivesse dizendo: eu travei a sua viagem, eu travei o seu caminho, eu travei o seu jornadear. Caminhe agora que eu quero ver. É como se o diabo estivesse dizendo: vai, prega agora, faça agora, adora agora que eu quero ver. Vai, queridão, você não é o cara. Adora agora, caminha agora. Calma que eu vou abaixar a revelação. Eu prometi a Deus ser fiel no que Ele mandou deixar. Eu falei com Ele antes de vir para cá. Eu quero pensar com vocês, porque a Bíblia me dá o direito de pensar quando olho para o texto. E o direito que eu tenho de pensar quando olho para o cenário de Paulo e Silas presos e fazer uma pergunta: que hora eles foram presos? Não sei. Eu sei que eles foram presos. Eles foram? Que horas? Diga, não sei. Então vamos dar as imaginação sem forçar a exegese. Vamos. Se tivesse sido de tarde tem um sol que brilha, não tem? Sim ou não? Sim. Só que eu não sei como é o cárcere. O cárcere, a luminosidade chega até ele? Não sei. Mas ainda que tivesse que chegar, à tarde tem um relógio. E a hora vai ter o ponteiro que vai rodar. E se tivesse que ser de tarde, 2, 3, 4 horas, não sei, o relógio está andando. E como está andando, ele está dizendo: a noite vai chegar. E como aquele dia, como os demais, o dia caiu nos braços de um horário noturno, quando o sol se despede atrás de algum pináculo e vai levantar o pior horário dentro dos 2 missionários dentro do cárcere, o horário da noite. Só que eu preciso frear aqui para fazer uma outra pergunta. Como é um cárcere? O cárcere não é como aquele quarto que você vai dormir hoje, aquela cama cheirosa. O cárcere não é como a sala da sua casa, lindo, belo, bonito, cheiroso. A cozinha da sua casa. Quando eu falo de mulher sábia, porque tem umas casas que eu entro que eu não sei onde é a entrada e a saída. Não é assim a sua casa. Eu estou falando que o cárcere não é como essa igreja, está toda equipada, linda, bela e bonita. O cárcere, eu estou falando de um local, primeiramente, sujo. Segundo, local de bichos peçonhentos. Terceiro, o cheiro não é agradável. Quarto, o local é sombrio. E a noite chega. E agora, chegando a noite, vai chegar as trevas. Eles estão no horário escuro, preso, sem condições de avançar. Eu preciso pensar sobre verdades sobre a noite. E para não falar 40, eu vou falar só 4 verdades da noite. A primeira verdade da noite é que na noite nós não temos a tal visibilidade como nós temos no horário do dia. Do dia eu vejo longe, do dia eu enxergo longe, do dia eu consigo detectar a distância. Eu já viajo muito por muitos anos. E quando eu estou indo para algum local, levado para ser pregada a palavra de Deus, eu falo: meu Deus, eu não estou vendo absolutamente nada aqui, escuro. E quando eu poso ali, como foi o caso na atividade da serra, que eu fui levado por alguma sequência de vezes, eu levanto no outro dia, eu me espanto, eu fico impactado: meu Deus, que serra, que natureza, que chácara linda! Mas eu não vi isso à noite, porque à noite a gente não tem tal visão e nem tamanha visibilidade. A segunda verdade da noite: a noite é o horário do perigo. Você não tem medo de sair durante o dia, mas à noite aumenta o índice de criminalidade. Se acabar a energia elétrica, dependendo de algumas regiões, as pessoas não saem nem na porta enquanto lá no portão. Você tem medo de passar por uns becos escuros sozinho durante a noite, sim ou não? Sim. A noite é o horário que os bandidos estão em evidência. Os assaltos são mais
atropelados mais patentes, visíveis. Não obstante isso, eu descubro que noite é treva, e treva nos dá medo. Quem tem medo do escuro aqui? Levanta a mão. Não levanta não. Levanta não. Levanta não. Não quero pôr você em más versões. Não levanta não. Tem gente que tem medo de dormir no escuro. Por quê? A cama vai fazer algum... Não sei. Vai aparecer alguma coisa? Não sei. Mas você entra no quarto e dorme, ronca e baba durante o dia. Mas à noite, eu tenho medo. Um dia desse eu tive que fazer uma oração para minha filha. Ela chegou para mim: papai, eu fui lá entrar no quarto e o urso estava olhando para mim. À noite, mas de dia eu nunca vi ela falar isso. Eu falei: urso, meu, você falou boa noite para ele. Mas de dia não tem medo. Você já ouviu falar que tem criança que tem medo do escuro? Pois é, eu vou te fazer uma pergunta curiosa. Quase que todos os filmes de terror são feitos em horário dia ou noite. Diga-se de passagem, sexta-feira 13, diga-se de passagem, a hora do pesadelo, aquele camarada queimado aparece nas horas do pesadelo durante a noite, por exemplo. Diga-se de passagem, o exorcista e qualquer outra porcaria. Eu quero que você entenda que à noite nós ficamos mais vulneráveis, tensos, tomada por vulnerabilidade, e a gente fica meio tenso. Tem pessoas que têm calafrio, e você deve estar pensando assim: pastor, peraí, eu estou entendendo a mensagem, só que o senhor fez duas leituras, e o que tem a ver Isaías? Eu cheguei nele agora. Vamos pensar no que diz Isaías. A Bíblia diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus está dizendo: ainda antes que apareça a luz, ainda antes que houvesse o sol, ainda antes que houvesse luminosidade, em pleno breu, treva ou escuridão, eu sou. O que é que Deus é? Eu volto agora para esses perigos. Se noite nós não temos a visibilidade, Deus está dizendo: eu sou aquele pela qual eu vou guiar o meu povo pelo horário da noite. Porque eu sou a luz do mundo. Se a noite é o horário do perigo, eu sou a maior proteção para o meu povo no horário do perigo. Se a noite é treva, da qual nos mete medo, Deus está dizendo: fica tranquilo, se levantar 11.000 demônios contra você, eu faço 1.000 beijalones de um lado e 10.000 beijalones do outro lado, mas você não vai tocar. Eu sou o Senhor. Se à noite você fica mais vulnerável, fica tranquilo, durma em paz. Eu sou o Senhor da tua vida. Agora segura que eu vou baixar mais a revelação. A Bíblia Sagrada, ela literalmente vai apresentar o horário da noite como o momento da nossa fragilidade. A Bíblia apresenta a noite como momentos da nossa face ser marcada com as lágrimas do quebrantamento e até do desespero. A prova clássica disso está talvez em Salmo 30, verso 8. O choro dura não é durante o dia, o choro dura agora continue, a alegria vem pela o horário da noite. A Bíblia está dizendo que noite são os momentos do perigo, a noite é o momento de tristeza, a noite é o momento do pranto, a noite é o momento da solidão, a noite é o momento que você se sente um vazio. Talvez você não está entendendo muito, eu vou levar vocês mais para dentro da revelação. Quer ver alguma coisa? Durante o dia você olha para cima, você vê o sol. Pastor, se tiver nublado, você não vê o sol, mas sabe que o sol está acima da nuvem, facilitando você ter a claridade. Agora saia ali fora agora e tenta procurar o sol. Nós estamos na noite. Você vai fazer uma leitura de 360 ângulos para o céu. Aonde está o sol? Você não vai ver. E Jesus na Bíblia é chamado de... Então a noite são aqueles momentos que você ora e parece que não vê Deus. São aqueles momentos que você está atravessando um vale e um deserto, e você fala e Deus não responde. Você
encosta no canto, o desespero te abraça, parece que o perigo está se avizinhando. Espera um pouquinho só, eu vou te ajudar a entender um pouco mais. A Bíblia diz que Daniel, ele vai atravessar um horário noturno dentro da cova, e não é de cachorrinho nem de gatinho, era uma cova de leões. O que você não sabe disso, a história não eu. Era 77 leões, 40 leão macho, 30 fêmea e 7 filhotes esfomeados. É o horário do perigo, é o horário de estar tenso. Como é que está Daniel? Eu não venho me arrancando o cabelo? Não, tranquilo, em paz. Nicodemos vai encontrar com Jesus. Que horário? Não foi durante a tarde, de manhã e nem de dia, foi no horário noturno. Diga-se de passagem, a história dizendo que Nicodemos sofria de insônia. Diga a outros que Nicodemos também foi de forma disfarçada pela alta posição que ele exercia. Não obstante isso, qual foi o pior momento do ministério cristocêntrico? Qual foi? Quando os fariseus chegavam a ele e tentavam pegar? Não! Foi lá, quando ele desce no sopé do monte, depois de falar uma frase mais séria do seu ministério e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os profetas que a ti são enviados, e quantas vezes eu quis te fazer como uma galinha faz aos escutarinhos, e tu não as fizeste. Ele desce lá embaixo, ele está diante de um jardim. Qual jardim? Getsemane, palavra no aramaico que significa prensa de azeite. Ali o sol vai embora e entra o horário da noite, e foi naquele horário da noite que ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: orai. A minha alma está, não é triste não, profundamente triste. Aonde foi que Jesus vai dizer isso? Em outro canto, foi no horário da noite. Ele chama Pedro, Tiago e João, mais ou menos no mesmo cenário que você. De vez em quando liga para o pai, para a mãe, liga para o teu pastor, procura alguém para estar com você, não sabe que decisão toma, não sabe o que fala, não sabe para onde vai, e o desespero tenta te abraçar. Quando você perde o equilíbrio emocional, o equilíbrio racional, age por impulsividade, e de repente você fica à procura de um Pedro, Tiago e João. Jesus agora está diante deles e fala: orai comigo, velai comigo. E ele segue um pouco mais à frente, o suave vento tocando entre os folhagens da oliveira. Não era dia, o sol foi embora, e naquele pior momento, Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Na humana, ele tem mãe, não tem pai. Na divina, ele tem pai, não tem mãe. Como homem, ele não vê além da casca da oliveira, mas como Deus, ele conseguiu ver 4 dores que estavam se avizinhando diante do olho dele: dor mental, moral, física e espiritual. Ele viu o sorraque, ele viu a lança, ele viu a vara, ele viu o chicote, ele viu a cruz, ele viu a via dolorosa, ele viu o seu corpo sendo rasgado com mais de 490 profundos cortes sendo dilacerado. Ele viu o sangue descer da cabeça ao pé. Ele viu a coroa de 72 cravos malignos da Índia sendo cravado na caixa craniana. Ele arrastar o partículo da cruz com ferpas de madeira entrando nas feridas, rasgando a pele, com dores inimagináveis. Ele viu o Gólgota, ele viu os martelos entrando em ação, e aquele cravo de 13 centímetros, que não tem ponta feito um prego, então era quadrado, que entrou não furando, mas rasgando a mão para dentro do madeiro. Quando ele vai vendo tudo aquilo, a angústia, o impacto é tão grande, é tão profundo, é tão inenarrável, dores inimagináveis, de um impacto psicológico, emocional, um abraço, a sua alma dá um nó, e ele vai agora começar a suar, não porque eu estou suando de água e sal, mas o seu suor se transforma em grandes, quentes gotas de sangue, e ele solta um grito por aquele céu negro do Getsemane: Deus meu, se possível for, passa de mim esse cálice. E ele olha um pouco mais na frente, a sua visão não se limita para dentro de Jerusalém, a sua visão salta para 20 séculos na frente, e ele conseguiu ver o sepulcro de Santa Ceia. Ele viu você que está sentado aqui hoje, ele também viu você que está atravessando o horário da noite, ele viu você que está tendo uma cruz tocando de quina no seu ombro, sua estrutura é muito frágil, o joelho bateu pau, e o diabo está sussurrando no seu ouvido dizendo: desista. Não vale a pena ser crente como você. Não vale a pena você entrar na igreja rastejantemente com o coração dilacerado e o seu corpo está em cacos por dentro. E você sabe que tem alguém que nem crente é e está melhor que você. Eu vim aqui hoje na força de um touro selvagem, de uma leoa prenha, de uma águia faminta, pelo poder do Cristo que deixou
que você está atravessando por ele. Pedro vai negar Jesus, não é de manhã, mas é também no horário da noite. Noite. Eu preciso pensar, cara. Eu gostaria muito que a nossa vida fosse marcada só como mar de rosa. Eu gostaria que a nossa vida fosse marcada só por elogios. É verdade que eu gostaria que a nossa vida fosse só plana. Eu gostaria que a nossa vida fosse só de foram felizes para sempre. Príncipe, princesa. Eu gostaria que a gente não tivesse notícias que nos machucassem, mas elas fazem parte. E eu entendo que o nosso Deus não é um Deus irresponsável. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Só que Deus está usando esse pequeno membro de 200 gramas, segundo a ciência do meu corpo, que é a minha língua, para expor exatamente palavras ao encontro dos seus horários aqui. Para dizer, você passar por um horário da noite vai literalmente fazer parte antes que um novo amanhecer se levante diante de você. Por quê? Faz parte do processo de lições pedagógicas. Eu não posso entregar algo tão grande se você ainda não está tão preparado. Então eu vou preparar você no horário da noite. Faz parte. Faz parte isso. Faz parte de repente você entrar naquele quarto sozinho e fazer daquele tapete como altar para segurar a lágrima pelo canto dos seus olhos, e você encostar no canto e não ter nem oração, você tem choração e gemido. Só que gemido só é gemido aqui, mas quando chega lá vira palavras. Faz parte, é o horário da noite. Parece que a gente está dentro de um shopping no andar de baixo, querendo subir pela galeria do andar de cima, pela escada rolante. Eu estou saindo e não saio do lugar. As forças estão indo embora, me sentindo nadando contra a maré. É verdade que o diabo quer aproveitar da sua fraqueza para dizer, aonde está a saída? Verdade, na noite a gente não tem muita visão, então não sei que decisão eu tomo, não sei aonde está o caminho, não sei aonde está a minha vitória, a minha bênção que não chega. É o horário da noite, e o desespero é algo tão ruim, que parece que o relógio parou, ele não sai do lugar. Deus está dizendo, é um equívoco, o relógio está andando. Está andando. Então por favor, não pare. Continue um pouco mais. Aleluia. Continue orando um pouco mais. Aleluia. Continue consagrando um pouco mais. Continue vigiando um pouco mais. Por favor, não dê corda para Satanás. Ele vai tentar pegar você na noite. E na noite o diabo está desconfiado que Deus vai se levantar pelo amanhecer. Quando ele levantar, as coisas vão mudar. Quando Deus se levantar, há um horizonte novo na tua existência. E se Deus não estiver falando aqui hoje, eu não sou seu filho. Quando Deus se levantar, você vai se lembrar que a noite ficou para trás. Agora tudo é diferente. Eu estou vendo a natureza, eu estou vendo o colorido do céu. Deus está dizendo, é isso mesmo que vai acontecer. Para tal coisa acontecer, não pare nesse horário da noite. Os seus ombros estão machucados, os seus pés estão sangrando pelos espinhos que perfurou na caminhada e pelo caminho. Deus está dizendo, não para. Está doendo, mas não para. Não junte a fraqueza para fazer o paletó e vestir-se e dizer, não vale a pena. Deus está dizendo, vai mais um pouquinho. Você está atravessando agora a noite, mas a noite está na esfera da madrugada. O céu vai mudar de cor. Deus vai se levantar. Alguém não vai entender. Deus está dizendo, você ainda é o meu xodó na terra. Faz parte do meu processo. Eu estou trabalhando na sua vida. Levanta a sua mão. Arranque-se glória, porque está encasgado. Arranca, solte as línguas, que faz tempo que não sai. Adorar a Deus na noite não é tão simples, não é tão fácil. Só adora na noite, aleluia, quem tem confiança
abandonado, ninguém por nós. Assim foi Cristo. Cristo foi traído no horário da noite. Parece que tudo de ruim acontece nesse horário. Então me sinto ridicularizado, discriminado, abatido, invalidado, desgraçado. Parece que eu nasci para dar errado. Nada dá certo. Deus está dizendo, é noite. Existem pessoas passando pela noite. Agora eu vou terminar. Eu vou terminar que nós vamos participar da ceia. Só que eu me sinto nadando no mar e morrendo na praia se eu não terminar com esta revelação. Eu tenho até um aviso para dar aos irmãos, e eu não vou avisar antes da ceia, só aviso depois da ceia, para não quebrar esse clima que está gostoso. Quantos sabem que Deus está falando? Amém. Eu não posso sair dos dois. Grita comigo, Paulo e Silas. Paulo e Silas. Eles estão presos. Em qual é o horário? O horário da noite. Eu li a vocês, perto da meia-noite. Paulo e Silas estão na prisão, rasgados, machucados, esfolados, humilhados, abandonados, pés presos. Parece meio paradoxal o que eu vou dizer aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Olha só, o que está acontecendo? Não, calma aí. Não diz que eles reclamavam. Paulo e Silas, perto da meia-noite. Está dizendo que é no meio da horário da noite. Não estão reclamando, não estão bufando, não estão murmurando e nem questionando. Perto da meia-noite, oravam e cantavam. Aleluia. Oravam. Aleluia. E cantavam. Aleluia. Oravam e cantavam. O que eu aprendo aqui? Há um termômetro debaixo do seu braço. Glória a Deus. E essa adoração, ela tem muito mais valor. Não é quando você adora com a vitória, é quando você vai adorar nos piores momentos. Glória a Deus. Porque assim que fez Deus a olhar para o diabo, dizendo, viu meu servo Jó? Aí o diabo pensou que Jó servia a Deus só porque o sol brilhava. A linguagem de conexão com a revelação está mais ou menos assim, ó. Então joga ele no horário da noite, você vai ver quem é Jó. O horário da noite não é tão simples a adorar. Oravam e cantavam. É adorar os piores momentos e os momentos mais desafiadores. Quando você adora a Deus nos horários piores, tenebrosos, terríveis da vida, é como se Deus estivesse dizendo: quem te olha te julga pela casca, mas eu sei da sua essência. Aleluia. Porque você diz um aleluia daqui, Deus não mete o que sai daqui, Deus vai medir o que sai daqui. Por isso que Jesus vai dizer: esse povo honra-me com seus, mas o seu coração está diferente de quem adora a Deus no horário da noite. Glória a Deus. Você está vendo seu filho salvo? Não. Você está vendo seu casamento bom? Não. Você está vendo o emprego que você tem? Não, estou desempregado. Pois é. Você está vendo a dívida que bateu a porta da sua existência? Sim, estou. Tenho dinheiro para pagar? Não tenho. Pois é. Está vendo a enfermidade que chegou? Sim. Você foi infiel? Não, sou fiel. E por que ela chegou? Não sei. Pois é. Adora agora. É agora que eu quero ver você adorar. Meu Deus. É agora. Não queira ver você se tornando como a Miriam que cantou certo no lugar errado, porque ela cantou depois que o mar abriu. Eu quero ver cantar com o mar fechado. É noite. A sua oração ainda não foi respondida. A vitória não chegou para você. Adora agora que eu quero ver. É assim que está Deus. Jesus. Aleluia. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam. Há uma segunda situação para eu pensar aqui de Paulo e Silas. A segunda situação
é que é perto da meia-noite, os piores momentos. E eu não estou vendo um só dentro do cárcere, eu estou vendo dois. Oravam e cantavam. Então eu não sei se os dois oravam junto, depois cantavam junto, ou se um orava e o outro cantava, ou se cantava aqui, orava aqui. Só sei que, 2 pontos, eles não tinham conflito entre eles, eles não tinham guerra entre eles, eles não tinham competitividade entre eles. Então um grande segredo para se atravessar os piores momentos: mantenha a paz, mantenha a tranquilidade, fale menos e ouça mais, e entenda que a paz é melhor do que a razão de vez em quando. E dê as mãos, porque você vai precisar de alguém. Há uma terceira observação que eu estou vendo dentro do cárcere: é perto da meia-noite, sim ou não? Então vou abaixar a revelação e você vem pela lógica comigo agora. Se fosse 9 horas da noite, é escuro, não é? Mas ainda não é perto da meia-noite. Vamos avançar. 9h30, chegamos mais perto da meia-noite, sim ou não? Mas não está tão perto ainda. Vamos avançar, vamos. 10 horas, é perto da meia-noite agora, sim ou não? Sim, mas não está tão perto. Vamos avançar. 10h30, ficou mais perto da meia-noite, sim ou não? Mas ainda está longe. Vamos avançar. 11 horas, é perto da meia-noite agora, sim ou não? Sim, mas não está tão perto. Vamos jogar para cima? Vamos. 11h30, está perto agora da meia-noite ou não está? Mas não está tão perto ainda. Vamos jogar lá para cima? Vamos. 11h59 agora. É perto da meia-noite ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E houve um terremoto. O que Deus está dizendo? Não vai passar da meia-noite. Deus está dizendo que eu tenho para fazer. Não vai passar da meia-noite. Se passar da meia-noite, não é hoje, é amanhã. Deus está dizendo que eu vou fazer, ainda pode ser hoje. Não entendeu, meu filho? É por isso que Josué 24:15, aquilo diz: escolhei hoje a quem se faz, não é amanhã. É por isso que ele chega debaixo do sicômoro, ele vai dizer: ô Zaqueu, desce depressa, hoje mesmo me convido para usar em tua casa. Não é amanhã, eu quero hoje. É por isso que ele vai olhar para Dimas lá na cruz e vai dizer: Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero que você chacoalhe alguém que está perto de você e fale assim: ó, tem coisa chegando na sua vida que está mais perto do que você imagina. É mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. Está mais perto. Limpa os olhos, enxugue as lágrimas, tira o suor e olhe um pouco mais à frente. Deus está dizendo: eu estou aqui na frente de batalha. É hoje ainda. 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 Olha aqui para mim. Fica de pé comigo. Fica de pé. Glória a Deus. Eu não estou aqui perguntar. Eu não vou mexer com as suas emoções. Eu não estou aqui para isso. Só peguei a palavra. Temos uma palavra muito simples hoje. Olha aí. Eu não vim aqui fazer um teste em que horário você está atravessando. Alguns estão no banquete do meio-dia, mas tem outros que estão na escassez da noite. E o ser humano, ele tem um certo poder de maquiar pela máscara estereótipa. Então quem olha para o seu lindo, belo e bonito manequim, com essa face toda bonitinha, diz que você está tudo ok. E você, meu camarada, pode até cantar a musiquinha: esse cara sou eu. Só você por dentro sabe como aqui chegou. É de Deus dizendo alguma coisa no cantinho de nossa alma. Não está fácil adorar. A situação está apertada, está feia. O caminho está apertado. Você não vê escapatória, né? Segura aqui agora comigo. Paulo e Silas estão dentro do lugar, não está fora. Machucados, esfolados, rasgados, maltratados, abandonados e ridicularizados. Escuta isso aqui que eu vou terminar agora.
eles estão com pés presos, não podem caminhar como você pode, e o diabo está fazendo uma festa ao redor do cárcere. Vai, canta agora. Você nem deu conta de perceber, escuta isso aqui que é sério demais, você nem deu conta de imaginar que existe uma guerra no mundo espiritual e nesse mundo invisível nas suas costas. E o diabo, como se estivesse olhando para Deus, eu quero ver ela te adorar. Eu quero ver, agora eu quero ver se ele é teu servo fiel. Agora eu quero ver. E Deus assim, eu ainda acredito em você. Eu sei quem é você, Roberto. Eu sei que existe uma fagulha do meu espírito lá dentro. Aleluia. A chama, alguém pensou que apagou, mas existe fumaça saindo. E aonde tem fumaça tem brasa. Engana-se quem quiser que pensa que a chama foi completamente apagada. A cana está quebrada, mas eu vou fazer algo. Glória a Deus. E o diabo está ao redor. Eu quero ver. Vai, fala em língua. Agora. Olha aí a sua situação. Olha que interpério. Olha que obstáculo. Olha seus ombros machucados. Olha a sua situação de calabouço. Olha que interpério. Olha que situação tenebrosa, terrível, caótica, delicada. Cadê a bênção? Cadê a vitória? Você mesmo está titubeando em dois pensamentos por dentro da tua alma. Você está um tanto desacreditado. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê? Ainda vai na igreja. Vai. Deus está no mesmo lugar. Olhando agora para você. Agora eu quero fazer uma análise. Você tem ideia o que vai acontecer com o mundo espiritual se você arrancar força da fraqueza para tentar puxar uma adoração agora bem na contramão da sua natureza e dizer: Deus, eu vou te adorar. Não está fácil, mas eu vou te adorar. Você tem ideia do que vai acontecer no mundo espiritual? Deus está dizendo simplesmente com base nessa palavra: eu vou fazer um terremoto acontecer. Eu vou fazer tremer as coisas. Eu vou fazer as coisas chegar no seu devido lugar. Eu não estou esperando essa adoração sua quando eu me levantar. Eu quero ver agora no horário da noite. Porque a diferença de quem adora quando chega a vitória para quem adora na noite está em conexão de intimidade com Deus. Deus não quer interesseiro porque Ele não é agiota. Deus não é seu empregado e nem meu empregado. Deus está querendo verdadeiros adoradores que adorem a Ele no espírito, com sangue, rasgado, abandonado. E Ele vai dizer: Deus, tudo foi tirado de mim, mas o teu espírito ainda está aqui. Então eu vou fazer o seguinte: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Eu te adoro, eu te glorifico, eu te celebro, eu te magnifico, eu te honro. Põe a mão sobre o teu coração. Eu vou te dar alguns minutos agora para você falar com Ele. Nesses piores momentos que você está, é você e a sua adoração, é você e a sua magnificação. Somente para aqueles que ainda a unção de Deus ainda repousa sobre a tua estrutura. O diabo está dizendo: vai, adora. Deus está dizendo: ela vai orar. O diabo está dizendo: não vai. O diabo está dizendo: não adora. Não faça isso. Você está apático, você está apagado, você está em desespero. Deus está dizendo: ela vai adorar. Você decide que lado você fica agora. Eu te dou 2 minutos. Então, certo como Deus fala pela minha boca, Deus vai pesar em balança aqui dentro agora quem é e quem não é. Quem é e quem não é. Aqueles que estão adorando. Suas línguas estranhas têm mais valor agora. Suas lágrimas são mais valorizadas agora.
O peso da sua adoração tem outro sabor agora. Pega na mão de alguém aí do seu lado agora. Um é Paulo e outro é Silas. Deus está dizendo: vai haver um terremoto. Vai haver um terremoto. Pega na mão de alguém, não fica assim pegar na mão. Vai, pega na mão. Aleluia. Levanta a mão dele para cima agora. Levanta a mão dela. Pega na mão ali dele ali, meu filho. Pega na mão desse meu companheiro. Pega na mão dele aí. Pega na mão dele aí. Ô meu filho. Pega na mão do meu companheiro aqui. Isto. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Isto. Você está pegando na mão de um soldado manco, machucado, esfolado. Você está pegando na mão de alguém que você não tem ideia que não era para estar de pé. Você está pegando na mão de alguém que não era nem para estar vivo. Você está pegando na mão de alguém que é carente por dentro. Você está pegando na mão de alguém que tem um câncer novo, um buraco vazio, uma lacuna na alma. Essa pessoa não tem força para receber. Deus está dizendo: una-se agora. É um Paulo com Silas. Eu te dou 2 minutos. Eleva a sua voz agora. Adore a Deus. Adore a Deus. Ore com ele, ele vai orar por você agora. Ore por ele, ele vai orar por você. Ore mais. Está acontecendo coisa. Se tão certo como Deus é um Deus pela qual vai se levantar. Eu não sei se você pode comunicar um abraço que está do seu lado. Fala para ela: aquietai-vos. Deus vai se levantar ao seu favor. Há uma nova história chegando para a tua vida. Abraça ela e profetiza. Abraça e profetiza. Abraça e profetiza. Abraça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus.